Amados, agora pela manhã, quero continuar falando sobre o ministério do Espírito Santo e quero enfatizar alguns aspectos ainda importantes nisso tudo. E eu quero ir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Esse é um importante capítulo da palavra dedicado ao ministério do Espírito Santo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo aborda bastante a questão do Espírito Santo. No capítulo 1 vimos aquela questão do Consolador que consola com sua consolação. Vimos que Cristo é ungido, aquele que se move na unção. A unção é o Espírito Santo. E agora aqui no capítulo 3, Paulo vai falar que ele é ministro de um ministério, que é o ministério do Espírito. Então ele vai concluir essa palavra com isso que nós vamos ler aqui no versículo 17 e 18. E depois a gente vai procurar ver com calma. Diz assim o 17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos orar mais um pouquinho, pedir para que o Senhor nos ajude nessa palavra. Querido Pai, diante das Tuas Escrituras sopradas pelo próprio Espírito Santo, que conduziu homens, que falaram não de própria opinião, mas movidos pelo Espírito Santo, escreveram esse livro tão precioso, o livro da verdade. Ah, Senhor, amamos as Escrituras, amamos esse presente celestial, esse dom, essa dádiva, que nos revela a verdade, que nos tira das trevas, que nos coloca na luz. Senhor, diante dessas letras, dá-nos o entendimento. Querido Espírito Santo, Tu que sopraste no coração dos Teus servos do passado para escrever essas santas letras, esteja aqui conosco para nos ensinar essas letras. Nós Te pedimos, querido Pai, em nome de Jesus. Bom, irmãos, indo ao começo desse capítulo, o verso 1 diz assim: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Ao longo das duas epístolas de Paulo aos Coríntios, nós vemos ali que a igreja em Corinto era uma igreja bastante carnal, não é? Eles bebiam leite,
e eram crianças, está lá no capítulo 3, se não me engano, da primeira epístola, e havia lá uma porção de irmãos, de irmãs, que não aceitavam o apostolado de Paulo. Ainda que tenha sido ele mesmo quem sofreu as penas para estabelecer, para plantar aquela igreja, haviam os que contestavam e abriam as portas para outros apóstolos que ensinavam outras coisas. Isso era muito difícil para Paulo, mas era muito difícil mesmo. Em Filipenses, Paulo chama esses tais apóstolos de cães. Durem, porque eles perturbavam a fé dos santos. E aqui no caso da igreja em Corinto, Paulo tem que lidar com esse grupo de irmãos. Não sei exatamente como era a situação, mas havia essa controvérsia lá. Aqui parece que tem pessoas dizendo: ô Paulo, quando vier, traga uma carta de recomendação. Meu irmão, ô moleque atrevido, eu sou teu pai, sou eu que plantei essa igreja aí. Mas ele não fala assim, né? Sou eu que estou falando assim. Eu que estou indignado por ele. Mas ele era manso, né? Ele era manso. E aí no verso 2 ele vai para a revelação. Há muitos anos atrás, estudando essa epístola, eu aprendi, e é um aprendizado válido, certamente é assim. Na primeira e na segunda epístola, Paulo vai tratando com os problemas. E ele lida com cada problema trazendo uma revelação. Então não é só uma correção de ordem moral, disciplinar. Não, ele traz uma revelação. E a revelação, o entendimento da verdade, é a correção eficaz. E para nós também é assim, né? Não adianta eu dizer: olha, está errado, hein? Para de fazer isso. Não, você tem que dar uma visão, tem que trazer uma revelação celestial para ajudar. Davi tem uma expressão que eu gosto demais, naquele cântico dele, que está lá no livro dos Reis e que também está no Salmo 18, que ele, em alguma altura, ele diz: o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Então, se a gente não escapa das trevas, se a luz não é derramada na nossa cegueira, na nossa falta de entendimento, na escuridão, a gente não tem saída para lado nenhum. Então a saída sempre começa com luz, tudo começa com luz quando parte de Deus, amados. Gênesis capítulo 1, verso 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Deus sempre começa com a iluminação. O que quer que ele faça, ele começa acendendo a luz, não é? Por quê? Porque a primeira parte do verso 2 de Gênesis 1, que eu não citei, diz: e a terra tornou-se sem forma e vazia, ou vaga e caótica. Então o Senhor sempre parte disso. A nossa situação é muito pessoal, é muito parecida com a situação da terra, quando o Senhor vem ali ordenar as coisas ali em Gênesis 1. Nós sempre estamos numa situação de vazio e de caos. Precisamos ser humildes e admitir isso. Então, nas nossas crises, em qualquer área da vida, amados, crise conjugal, crise profissional, crise pessoal consigo mesmo, crise entre os irmãos, a primeira coisa é acender a luz. A primeira coisa que eu preciso é de luz, porque aquela coisa do pecado, de estabelecer um vazio e um caos, está reinante. Então, como é que eu resolvo isso? Acende a luz. Nós vivemos uma época que a gente tem chamado, quer dizer, as pessoas têm chamado de relativismo, não é isso? O absoluto foi embora. Quem criou a Terra? Não sei, meu irmão. Tem uma teoria de que um dia a coisa explodiu.
E o homem? Ah, parece que veio do macaco. Mas é uma possibilidade. Então, tudo é relativo. O que você pensa? O que você acha? Então, essa é a tua verdade. Tua verdade, irmão, eu não tenho verdade nenhuma. A verdade, ela existe por si só. E a verdade tem a ver com o que Deus é e com o que Deus faz. Não tem minha verdade. Eu preciso ser conhecedor da verdade. Eu não sou produtor de verdade. Eu só sou produtor de caos e vazio. E o mundo está assim, está desvairado. Tudo é relativo. Como é que você... Qual que é a tua verdade? Irmãos, há uma verdade absoluta, não tem nada de relativo, não. É impressionante, conseguiram colocar relatividade através da filosofia, através dos pensamentos, conseguiram colocar a relatividade no conceito de Einstein, no mundo da ciência. Tudo é relativo. Relativo, o que é? Como que é esse negócio da teoria da relatividade de Einstein? Eu já ouvi umas 10 explicações. Irmãos, não são coisas que vieram para resolver, não. São coisas que vieram para confundir. Até no mundo da ciência, que as coisas deveriam ser mais exatas, se tudo é baseado em evidência, se ciência é o que se pode comprovar, então devia estar certo, mas não se comprova nada, se lança um monte de teorias, tudo fica no campo da relatividade, do eu acho, aí chega alguém assim mais inteligente do que a média, e fala firme uma mentira bem contada, e vira verdade, irmãos. Mas a verdade é que a verdade é única. E a gente precisa sempre voltar à verdade. E a palavra está na verdade. Jesus orou em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade está na palavra e a palavra está nas Escrituras. Graças a Deus foi deixado por escrito. Tentaram invalidar de muitas maneiras as Escrituras, não é? Ao longo de tantas eras, principalmente no século XVIII, para a primeira metade do século XIX, fizeram de tudo para desacreditar as Escrituras. Aí Deus permitiu o tal dos pergaminhos do Mar Morto. Não, isso aí foi mudando, até que encontraram o tal dos pergaminhos do Mar Morto. Aí encontraram papiros com data muito antiga e que está escrito do jeito que está escrito hoje. Quer dizer, não mudou nada. Aí acabou essa conversa de que a Bíblia foi se distorcendo com o tempo. Fantástico isso, né? Deus é maravilhoso, né? Uma coisa descoberta ao acaso, lá no deserto de Qumran, lá nas proximidades de Jerusalém, deserto da Judéia, e acabou com essa controvérsia. Então, a verdade está nas Escrituras, a verdade da palavra. Então, nós podemos caminhar com essa certeza. E Paulo está dizendo aqui no verso 2 do capítulo 3 de 2 aos Coríntios, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então Paulo trata com cada um dos problemas dos coríntios com uma grande revelação. O problema está lá, o caos está lá. Como é que resolve? Com luz, acende a luz, põe a mão no interruptor, clareou, pronto, agora não tem dúvida, eu estou vendo a verdade. E Paulo vai começar a dizer coisas aqui muito profundas. Ele está dizendo que eu não preciso de carta para me apresentar a vocês, vocês mesmos são a minha carta. Eu tenho falado e tenho escrito no coração de vocês. E ele vai explicar melhor como que é esse processo dos homens serem cartas vivas. Paulo sempre foi, irmãos, e isso vai ficar claro aqui,
um cooperador do Espírito Santo. Ele pregava Cristo no governo do Espírito Santo. E o que o Senhor quer de mim e quer de cada um de nós aqui é que nos tornemos cooperadores do Espírito Santo, que nos enchamos dele, que aprendamos a bebê-lo diariamente, comê-lo diariamente, aprendermos, nos submetermos a ele. Nós nos enchemos dele e nós, então, vamos nos tornando instrumentos do Espírito Santo. Podemos agir para com as pessoas, para com os santos, para com os incrédulos, cheios e movidos pelo Espírito Santo. Essa é a maravilha. E então nós somos cartas. Paulo diz que o que ele vinha fazendo era escrever no coração dos santos. E nessa obra de escrever no coração dos santos, o que ele escreve é Cristo no poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Ele não escreve a ele mesmo no coração dos santos, ele escreve a Cristo, com a habilidade que o Espírito Santo dá. Verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amados, eu fico vendo esse verso há muitos anos e agora preparando, depois que o Gerson me convidou para dizer algo aos irmãos, eu fiquei lendo isso aqui. Esse verso 3 aqui é tão espantoso, eu falo, Senhor, parece que eu ainda não entendi tudo que Paulo está dizendo aqui. É simples demais e é complexo demais para a minha mente. Mas é tremendo. Por um lado é ele que fala, é ele que ministra, mas ele está dizendo que o que ele escreve é Cristo por meio do Espírito Santo. Assim, trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo? Eu estou escrevendo no coração de vocês, mas eu só sou um cooperador do Espírito, e o encargo do Espírito é formar Cristo em vocês. Então vocês têm se tornado, ainda que vocês são infantis, eu estou falando dos coríntios, tá? Ainda que vocês são infantis e até carnais, ainda que vocês só possam beber leite, como está lá na primeira epístola, eu vou falar. Eu sei que talvez vocês não vão entender, mas eu vou falar. Eu estou escrevendo Cristo no coração de vocês. E o meu ministério é um ministério de cooperação com o Espírito Santo. Amados, nós vamos ver nesse capítulo que o Espírito Santo é Senhor. Jesus é o Senhor. O Espírito Santo também é o Senhor. Às vezes os crentes lidam com o Espírito Santo sem levar em conta o seu senhorio. E acabam dando ordens ao Espírito Santo. Acho que todos nós temos convivido com isso, né? E todos nós já demos boas ordens ao Espírito Santo, né? Até aprender a gente fica nesse atrevimento por falta de mais luz, então a gente fica dando ordem ao Espírito Santo. Não, irmãos, Ele é Senhor. Precisamos entender isso. Se nós não é fácil entender isso, irmãos. Mas se nós entendermos que o Espírito Santo é o Senhor, que não sou eu que dou ordem a Ele, é Ele que dá ordens a mim, a maravilha, o poder flui do senhorio dEle, não é da minha coragem, do meu ímpeto, da minha iniciativa. Vem cá, meu irmão, vem cá, eu vou botar uma bênção na sua vida, eu vou botar uma unção sobre você, vem cá. Irmão, não é assim, eu não ponho nada, é o Espírito Santo que talvez indique. Ora com Ele, mas faz na humildade, porque o Senhor é o Espírito. No máximo que eu sou, se eu for, eu sou um agente dele. Não há poder em mim, o poder todo é do Espírito Santo, que nos dirige à centralidade de Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, eu vou ler de novo.
estando já manifestos. Vocês já nasceram de novo. São infantis, mas já nasceram de novo. Vocês já têm se tornado carta de Cristo. Cristo já tem escrito em vocês, por meio do meu ministério, do nosso ministério. E essa escrita não é uma escrita que eu escrevo com base no conhecimento. Na primeira epístola, Paulo fala: quando eu tive entre vós, não foi com ostentação de sabedoria, pelo contrário, foi com temor e tremor, no poder do Espírito Santo. Vocês são gregos, né? Que são coríntios, são corintianos, vocês são terríveis. Vai, Coríntios. Tem tudo a ver, né? Coisa carnal, não? Está amarrado, né? mas por incrível que pareça, o nome Coríntios vem do Corinto mesmo da Bíblia, rapaz. Ô, meu irmão, é uma cidade lá na Inglaterra. Mas tem tem essa história. Bom, mas Paulo falando com os coríntios, era uma cidade da Grécia, era uma cidade portuária, era uma cidade, por ser portuária, então circulava ali muita riqueza, muito comércio, e Porto sempre está muito ligado à promiscuidade, né? Prostituição. Então era um lugar assim de riqueza, promiscuidade, junto com a idolatria, e ainda com aquela coisa do grego cultuar a sabedoria, a filosofia, o pensamento, e cultuar também o corpo. É de lá que vem as Olimpíadas, não é? Então aquilo ali era um verdadeiro balaio de gato, irmãos. Grécia. A Grécia contribuiu muito para o mundo moderno, mas aquilo era um balaio de gato, de promiscuidade, de idolatria, de filosofia e de culto ao corpo. Né? Hoje tem essa coisa das academias e tal, e de culto ao corpo. É claro que você vai à academia também para cuidar da saúde, mas de culto ao corpo, moda fitness, e culto ao corpo, exibicionismo, já tinha tudo lá em Corinto, meus irmãos. Então, essas coisas de hoje já estavam lá. E Paulo lidava com os coríntios assim, com um certo receio. Era um povo muito fácil das coisas se confundirem ali. Então ele está dizendo que quando esteve entre eles foi com temor, com grande tremor, não com ostentação de sabedoria, mas com demonstração de espírito e de poder. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, um capítulo maravilhoso também a respeito do espírito, com demonstração de espírito e de poder, para fazer frente a todo esse balaio de gato, que era aquela cultura daquela cidade. E ele está dizendo que eles são carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, e ele escrevia não com tinta, ele escrevia pelo Espírito do Deus vivo, vivente, e ele escrevia não em tábuas de pedra, como no Velho Testamento, mas escrevia em tábuas de carne, no coração, uma gravação no coração. E por fim nós vamos ver que esse gravar do Espírito, essa escrita do Espírito que grava Cristo em nosso coração, é o que vai ser chamado no final do capítulo de transformação. É a mudança irreversível. É quando Cristo é assimilado. A gente estava falando ali na conversa de uma assimilação negativa, né, Leite? Mas há uma assimilação positiva, que é quando Cristo é assimilado. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim.
Gálatas 2:20, não é isso que Paulo diz lá? Puxa, isso é tremendamente expressivo. Paulo está dizendo, quem reina em mim, quem reina na minha vida é Cristo. O ser humano gosta muito de dizer, eu sou dono da minha vida. Paulo está dizendo, Cristo é o dono da minha vida. E nem sou eu mais quem vivo. As minhas faculdades mentais, a minha inteligência, as minhas qualidades todas que foram dadas por Ele mesmo que me criou, todas estão a serviço de Cristo. Não sou eu quem vive aqui, é Cristo que vive em mim. Pode ser meu imitador, porque eu sou de Cristo. Então ele diz que essa escrita não é com tinta, e nem é gravado em pedra, nem é no entalhe da pedra. A escrita e o entalhe é pelo Espírito do Deus vivente. Olha que expressão maravilhosa. Aqui ele se refere ao Espírito. O Espírito do Deus vivente. Vivente fala do Deus atuante, presente, ativo. Paulo estava ativo, Paulo estava vivo, porque ele vivia no Espírito do Deus vivo. E é para isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para sermos vivificados, como eu falei ontem, vivificados no Deus vivo, vivificados na sua vida. Ele nos ilumina. A primeira coisa que ele faz é iluminar, a segunda é, na oração de Paulo, empoderar, e a terceira, amar. Como é que ele me aviva na sua vida? Me iluminando, me empoderando e me amando. Essas coisas acontecem de uma maneira dinâmica o tempo todo, e é nessas coisas que nós somos avivados na vida divina. E essa é para nós a especialidade do Espírito Santo. Nos vivificar o tempo todo. Então, enquanto esperamos aquele avivamento, né, pastor Felipe? Esperamos aquele avivamento que um dia vai chegar, a gente vai se avivando por aqui. Né? Não vamos esperar aquele dia chegar. Pode ser que eu morra até lá. Vamos nos avivando, porque isso já nos foi dado. É uma questão pessoal. Mas se numa igreja, vamos dizer de 100 irmãos ou de 50 irmãos, se tiver 2 ou 3 que se avivam diariamente, isso vai contagiar a igreja inteira, irmãos. Isso vai contagiar a igreja. Um irmão, uma irmã, um irmão, 2 irmãs ou 3 irmãs, parece que as irmãs são mais sensíveis a isso. Mas se tiver ali, se você tiver num grupo, pelo menos não, se você tiver 10% avivado, meu irmão, aquilo vai andar nos trilhos. Essa assembleia vai andar nos trilhos. Não espere 100% estar avivado. Se tiver alguns poucos ali avivados, o Espírito Santo tem caminho para fazer aquela assembleia amadurecer, crescer, manifestar os dons, manifestar o Evangelho, converter os incrédulos. Aquilo vai andar. Vai haver amor entre os irmãos, mas pelo menos alguns têm que estar avivados. Então, Paulo prossegue. Verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É pelo que Cristo fez. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então Paulo era um ministro de Deus, particularmente um ministro do Espírito, um cooperador do Espírito Santo, no ministério de inscrever Cristo no coração dos homens. Ele diz, isso não parte de mim. Como se Paulo dissesse, eu aprendi muita coisa no judaísmo, eu fiz muita coisa no judaísmo, eu tenho em mim mesmo ainda muita energia, muita técnica, muito desprendimento, muita iniciativa, mas não é por mim que eu estou agindo, não.
não parte de mim. A minha suficiência vem de Deus. Então ele ministrava o Espírito e ele mesmo era ministrado pelo Espírito. De onde vinha a sua suficiência? Ele se enchia do Espírito, ele bebia do Espírito e ele fluía do Espírito. O beber é para mim, beber é para o meu consumo pessoal, para a minha demanda, para a minha necessidade pessoal. O fluir é para a obra, o fluir é para a igreja, o fluir é para os outros beberem de Deus por meio de mim. Imagina, irmãos, que maravilha. Será uma fonte a jorrar. Você bebe, você se enche, você se satisfaz, você é avivado, avivado ao ponto de fluir, fluir para levar avivamento a outros. Verso 6. Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nova aliança no sangue do Senhor, que começa com o sangue do Senhor. Não da letra, como lá no Sinai, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo está se dizendo habilitado, qualificado para ser ministro de uma nova aliança. Ele vai chamar aqui esse ministério da nova aliança, ele vai chamar de ministério do Espírito, no verso 8, e vai chamar de ministério da justiça, no verso 9. São nomes de um mesmo ministério, vários nomes de um mesmo ministério. Ele foi habilitado, ele foi qualificado, ele foi formado pelo encher do Espírito. Então ele é um ministro da nova aliança, que não é da letra, mas é do Espírito. O que ele ministra é o Espírito Santo. Na revista e atualizada do João Ferreira de Almeida, está com espírito minúsculo, mas acho que já na nova atualizada, Almeida, nova, ele já colocou com letra maiúscula. É interessante a dança dos Z's maiúsculos e minúsculos. É o tradutor que coloca assim. Então tem tradução que coloca aqui do Espírito, não com letra minúscula, porque aí fica muito impessoal. Coloca com letra maiúscula para se referir ao terceiro da Trindade. E de fato é ele. Ministros do Espírito. Ele se diz um ministro do Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Como que a letra mata? A gente precisa tomar cuidado com isso. Ô irmão, você está falando muita letra aí. Você está me matando. Teve uma fase na minha vida cristã que era assim. Você era exortado, corrigido. Eu falava, ô irmão, você está numa letra, hein? Está me matando. Está errado. Não. Por que a letra mata? Pega os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. E o povo lá embaixo, no pé do sinal, fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Então, a lei da primeira aliança denuncia o pecado e a condenação, como nós vamos ver. Não, a lei é santa, justa e boa, lá em Romanos 7, não é isso? Vou dizer que a lei é santa. Vou pôr culpa na lei? Não, é o pecado que está acabando comigo. E o que a lei fala? Denuncia o pecado em mim. Não fosse a lei dizer não cobiça, eu continuaria cobiçando como escravo do pecado e me acharia ainda grande pessoa. Mas a lei denuncia, por isso que é da morte. Denuncia o que é a morte, a condenação. Mas isso é bom, irmãos? Não é bom a gente ser denunciado? Ou se é? Você vê esses santos do Antigo Testamento, você vê no que o Osíris leu para nós sobre o John Bunyan, no finalzinho, o que você sabe? Eu sei que eu não presto, eu sei que sou uma droga, eu sei que eu sou um abismo de imundícia. Você fala, ô meu irmão,
Onde você está enfiando a autoestima do ser humano? Mas isso é coisa dos nossos tempos, é coisa do século XX, irmãos. Precisamos estar fora disso. Não foi assim o tempo todo. O século XX, irmãos, foi o esgoto da produção humana. E nós nascemos no século XX. Você não nasceu no século XX, né? Nasceu? Nasceu? 2000? Puxa, na virada. Eu nasci no meio do século XX, no chamado mundo pós-moderno, depois da Segunda Guerra. Irmãos, quando eu nasci, o Elvis Presley estava requebrando lá e virando o mundo. John Dean, década de 60, sexo, droga e rock and roll. Irmão, nós somos uma privada. E o John Bunyan já se achava isso há 300 anos atrás. Irmãos, essa é a verdade, a letra denuncia isso. Os 10 mandamentos, um após o outro, denuncia isso. Isso é bom. Se não denuncia, eu fico enganado a vida toda, me achando alguma coisa. Mas a misericórdia de Deus nos visitou, não é? Porque é incrível, a letra mata, no sentido do que eu devo e não devo fazer. Sempre na contramão do que eu sou. Mas quando a gente vai para Levítico, a gente tem a lei das ofertas, né? E a oferta está no pacote da lei. E nas ofertas eu vejo o quê? Que Deus me perdoa. Que eu boto a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado. Irmãos, minha culpa sai de mim para ele. O que é isso? A lei da vida também, a lei de Moisés mesmo, da vida também. Quando eu pegava o meu animalzinho e levava lá, puxa, eu era vivificado, a culpa saía em cima de mim, ainda que eu não entendesse exatamente o significado daquilo, mas o fato é que o pecador, a partir do momento em que ele colocava a mão sobre a oferta e entregava na mão do sacerdote, ele sabia que a culpa saiu dele e que ele foi reconciliado com o Deus dele. Então a lei mata nesse sentido. Os mandamentos do Senhor denunciam a maldade em nós. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Agora, na nova aliança, sem abandonar a velha, né, irmãos? Tem coisas da velha aliança que nunca vão passar. Os ritos passaram porque as ofertas vieram se realizar em Jesus. Então passaram, né? Aquelas leis civis também passaram, mas os princípios morais da lei estão vigorando, e Jesus ainda complicou, intensificou. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar, matou. Não adulterarás, eu, porém, vos digo, se olhar com intenção impura, já adulterou. Então, as coisas de ordem moral nunca passam, né, irmãos? Acho que nós estamos claros disso, não é? E aqui, se a primeira aliança falava de culpa, de condenação, ainda que falasse de perdão. Mas a nova aliança acrescenta algo. A nova aliança denuncia o pecado como a velha, anuncia o perdão, mas ainda anuncia uma coisa que é o que eu estou me esforçando aqui, e todos nós estamos correndo atrás, é de sermos vivificados. Ser como Cristo. No Velho Testamento, bastava eu não ser um pecador devasso. Você vê, Davi, um homem santo, mas ele tinha sua devassidão. Não pôde edificar o templo por conta de suas mãos estarem cheias de sangue. Até hoje eu não entendo direito isso. O Senhor mandou matar, depois, você matou demais, não vai poder edificar o templo. É estranho, né? Mas é coisa da santidade de Deus. Mas hoje o Senhor nos chama, eu não vou nem falar na Batseba, mas era um homem segundo o coração de Deus. Mas hoje o Senhor quer nos levar a um nível absurdo, irmãos, de sermos como Ele é, e de sermos avivados e ungidos como Ele foi ungido. Irmãos, tudo isso é tremendo. A gente aprende essas coisas na palavra, fica animado e tal, e eu estou aqui animado pregando, mas ainda não me caibo em mim. Falo, Senhor, isso é grande demais.
Então a gente precisa, junto com todos os santos, compreender a altura, a profundidade, largura, comprimento, essas coisas que excedem ao entendimento, até sermos tomados. Não precisa entender muito não, irmãos, excede o entendimento. Mas o final é até que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não precisa entender não, mas precisa ir se enchendo. Vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Todo dia de manhã, tiver uma reunião de oração tão gostosa, né, irmãos? Um após o outro. O Espírito vai conduzindo a oração de um, a oração de outro. Às vezes a gente até meio cochila, porque está meio que acordando também. Daí a pouco você acorda, tem uma oração boa sendo feita ali. Isso vai nos enchendo e vai nos avivando. Maravilhoso. Então nós estamos agora no ministério do Espírito. O ministério da nova aliança que começou lá no sangue do Senhor, com o sacrifício de Jesus na cruz. Esse ministério é do Espírito, que logo em seguida é derramado, e ele nos vivifica, 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 vivifica. Se a gente puder ir embora com essa palavra, vivifica. Quando você acordar amanhã meio borocochô, essa palavra vai vir, vivifica, vivifica. E você vai orar, Senhor, me vivifica, me vivifica. Eu estou assim, mal-humorado, eu não dei nem bom dia para a esposa, mas me vivifica, Senhor, me vivifica. Entra no quarto. Eu não estou bom para orar agora, mas fica aí, fica quieto, eu vou te vivificar. É no que vai desaguar essa palavra aqui. Vamos continuar. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás, diz o hino, né? Aleluia. E nos dá vida, e vida em abundância. Aleluia. Verso 7. Se o ministério da morte, não é porque ele matava, irmãos, é porque ele denunciava a morte no ser humano. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Houve uma glória ali, né? O monte tremeu, a coisa foi, o povo ficou trêmulo. Hebreus, acho que 13, né? Comenta isso. A coisa era gloriosa, mas por causa do pecado do povo, o ambiente se tornou diante da santidade manifesta de Deus ali, o povo ficou aterrado. Não é porque era feio, é porque era santo demais para aquele povo, corrupto demais. E até Moisés dizia, sinto-me trêmulo e aterrado. Mas não tinha nada de feio acontecendo ali, irmãos. Era a santidade de Deus. O medo era por causa do pecado. E aquele ministério se revestiu de glória. Quanta manifestação divina ali, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. É que ele vai para outro lado da manifestação da glória ali, que é a face de Moisés. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, o que acontecia? Moisés, não temos tempo para ver os detalhes disso, lá em Êxodo 32, 33. Depois da situação do bezerro de ouro, houve aquele conflito todo, mas Moisés colocou a tenda, uma precursora do tabernáculo, ele colocou a tenda fora do arraial. O povo era muito pecador, gente. Mas Deus ainda vai botar a tenda no meio do arraial. Mas naquele começo, havia uma tenda fora do arraial, e era lá que Moisés se encontrava com o Senhor. Parte da lei foi ministrada ali. O que ele foi fazer no alto do Sinai não foi exatamente receber a lei, foi receber a inscrição da lei, porque a lei foi dada ao que parece ao pé do monte, naquela tenda. E depois ele foi lá receber as tábuas, como um contrato. Você faz um trato e depois se assina um contrato, não é isso? O que ele foi lá em cima foi receber o contrato naqueles 40 dias. Quando desceu com o contrato já estava quebrado. Já chegou com o contrato quebrado. Josué falou, ih, Moisés, parece que está tendo guerra. Guerra, filho? Nada, é farra. É farra, o povo já debandou.
já perdeu o rumo das coisas já. Aí ele quebra as tábuas. Então, depois disso, ele entrava na tenda, o Senhor ministrava a ele, e na hora que ele saía, o rosto dele estava brilhante. E o problema não era ver o rosto brilhante, irmãos. Moisés cobriu o rosto, não era para esconder o rosto resplandecente, mas é que aquela glória ia se desgastando, desvanecendo, na hora que ele falava oralmente, né, para os irmãos o que o Senhor tinha dito, aquela glória ia se desvanecendo. É como se Moisés fosse perdendo a moral. Então ele cobria para os irmãos, para o povo, melhor dizendo, não atentar naquele desvanecer, naquele desaparecer daquela glória. Aí ele voltava para a tenda, de novo se enchia da presença do Senhor, voltava a ministrar, então o povo ficava impressionado, porque havia uma glória que resplandecia na face de Moisés, mas aquilo era desvanecente, aquilo ia desaparecendo. Era então quando ele cobria o rosto. E se aquilo foi glorioso, ainda que desvanecente, verso 8 agora, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Espírito veio para ficar, irmãos, ele veio para habitar, ele não desvanece, ele não vai embora. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória ou foi glorioso, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então esse ministério já foi chamado de nova aliança, já foi chamado de ministério do Espírito e já foi chamado de ministério de justiça, porque ele não só nos justifica, mas como também nos torna justo. O que é ser justificado? É ser perdoado. E o que é ser justo? É não pecar, ou ser transformado para não pecar. Então, a antiga aliança tinha o poder de perdoar pecados, mas a nova aliança tem poder de me fazer justo. Não é? É uma coisa assim, contradizente, mas quanto mais eu amadureço na fé, mais eu vejo o meu pecado. Não é porque eu me torno mais pecador, não. É porque a luz vai brilhando cada vez mais intensamente e vai entrando nas brechas, nas ranhuras, e aonde eu achava que não tinha sujeira, ele mete a mão lá e fala: filha, olha aqui. Aí se arrepende e acontece esse processo maravilhoso que vamos ver daqui a pouco, que é o da transformação. Transformação. Muda para não voltar mais a ser o que era. Muda de maneira definitiva. Num certo nível é uma obra acabada, e vamos para um outro degrau, e para um outro degrau, e para um outro nível, e para um nível superior, até de fé em fé, de glória em glória, vai dizer aqui, de fé em fé, de glória em glória, aumentando sempre o nível de fé, e aumentando sempre o nível de glória, de resplandecência. As pessoas vão dizendo, né? Principalmente os irmãos que convivem conosco: pô, parece que o fulano está mudado, né? Pô, falar isso depois de 20 anos, né? Depois de 30 anos, alguém dizer: poxa, parece que o Zaga está mais manso. Fala: puxa, irmão, que bom. Você me achava bravo? O irmão dava até medo. Você está me achando mais manso? Pô, então, glória a Deus, tem algo acontecendo aí. A justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. É duro a gente mudar, né? Mas a gente vai mudando. Uns são folgados demais, outros são sérios demais, mas todo mundo precisa mudar. Tomar o modelo de Cristo. Então, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, a primeira aliança é ministério da morte, ministério da condenação. O ministério da nova aliança é um ministério do Espírito, é um ministério que dá vida, é um ministério
de justiça num sentido avançado. Não só me concede perdão, e eu preciso da justiça, que me perdoa, mas eu preciso também de me tornar justo, não é isso? E o ministério do Espírito tem esse poder de me ir tornando justo. Verso 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, com respeito à primeira aliança, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Então, quando eu comparo a glória do ministério da nova aliança com a glória do ministério da lei, não dá para comparar. Nós estamos com essas luzes acesas aqui à toa. Pode apagar que não vai fazer diferença, porque o sol já está radiante lá fora. Né? À noite nós precisamos, e aí se não tiver. O primeiro dia falou, ó, não vai ter luz aqui, precisamos ir aonde tem luz. Mas agora, pode apagar, não vai fazer diferença nenhuma. Teve uma época que a gente estava economizando força lá no local de reunião, alguns anos atrás, e nós temos uma reunião domingo de manhã. Então começava a reunião com a luz acesa, 9 horas, 9h30, mas dava 10 horas e eu meio obstinado, precisamos economizar. Apaga, os irmãos, mas apaga, e você vai ver que não vai fazer diferença nenhuma. É a sobre excelente glória. A nova aliança encobre a primeira aliança. Não destrói a primeira aliança, mas encobre a primeira aliança, sobre excelente glória. Uma luz tão superior, que torna a luz da primeira aliança até insignificante. Verso 11. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A glória na face de Moisés desvanecia. A glória na presença do Espírito Santo não desvanece. Se a luz do Espírito Santo não apaga, eu não paro de ver Cristo. Não desvanece, é permanente. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, Paulo estava confiante como ministro da nova aliança, como ministro do Espírito, e ele estava ousado no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem no término do que se desvanecia. Ele fala, nós estamos numa condição superior à de Moisés, porque ele ministrava algo que passava, mas o que nós ministramos é permanente, veio para ficar, com sobre e excelente glória. Verso 14, ele vai falar aqui da situação dos judeus que ainda não foram transferidos para a segunda aliança. Mas o sentido deles, dos judeus, se embotaram, se endureceram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Eu vou pular esse versículo. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quer dizer, ele sai da primeira aliança, que encobre as coisas, e vai para a segunda aliança, que descobre todas as coisas. O véu é retirado. Amados, aqui ele usa a expressão se converte ao Senhor. O véu é retirado. E olha aqui o 17. Ora, o Senhor é o Espírito. É claro, Cristo é o Senhor. Mas aqui ele está dizendo que o Espírito também é o Senhor. Então, a beleza de sermos cristãos, irmãos, não está só no que Cristo fez. Está na maneira como o Espírito Santo ministra Cristo a nós.
senão seria uma história perdida no passado. O Senhor Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, mas o Espírito Santo é capaz de colocá-lo aqui vivo na nossa presença. Puxa, não é sempre não, mas frequentemente na mesa do Senhor eu me sinto diante do Calvário. Cristo crucificado. Aí eu considero, morreu por mim? Por mim? Senhor, o que o Senhor está fazendo na cruz por mim? É o que Paulo diz. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Ali ele considera o amor de Cristo dirigido a ele, ainda que fosse a toda a humanidade. Mas a cruz de Cristo tem esse poder de ser para a humanidade, mas quando o Espírito ministra o Calvário para nós, ele ministra para você. Ele morreu por causa de você, Moisés, você. Aí você se vê ali diante de Cristo, isso é uma ministração do Espírito Santo. Não é uma questão de emoção, eu vou me emocionar, vou ficar lembrando de Cristo crucificado aqui, diante da mesa. Não, não é isso. O Espírito Santo mesmo é capaz de nos trazer essa ministração e nos constranger com o amor de Cristo, do Cristo crucificado, crucificado por mim, pecador. Então Paulo vivia e deixou Cristo viver na vida dele, porque Cristo morreu por ele. O Senhor desprezou a si mesmo para honrar a vontade do Pai a respeito de me salvar. Jesus se derramou por mim e eu não vou me derramar por ele. Essa é a lógica de Paulo, movido pelo Espírito Santo. Quando alguém se converte ao Senhor, e o Senhor aqui inclui Cristo, é claro, mas não é exatamente Cristo. O Senhor aqui é o Espírito. Paulo está dizendo, ora, o Senhor é o Espírito. Então, irmãos, eu tenho que me entregar ao senhorio de Cristo, como aquele que morreu por mim, e particularmente, amados, me entregar a Cristo como mestre. Ele é o mestre da verdade, ele é o Logos divino, ele é o Logos que se fez carne, ele é o Logos, ele é a própria palavra da criação, e um dia ele esteve aqui, em carne. Outrora o Pai falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. O Logos esteve aqui falando, ele mesmo. Os gregos, no pensamento filosófico deles, então eles ficavam naquele devaneio filosófico, e ali nesse devaneio filosófico uma coisa inspirada veio. Foi o conceito do Logos. Como é fascinante esse estudo. De onde saiu? Por que João chamou Jesus de o Logos, ou a palavra? Isso vem lá da antiga Grécia. Então, os gregos eram dados a muitas divindades, mas os pensadores disseram, não, tem uma coisa em cima desse panteão de Araque aí, tem um Deus superior, único. Poxa, eles concluíram isso. Deve ter sido uma inspiração, do Espírito Santo. Há um Deus que criou todas as coisas, que está acima de todos, inclusive desse panteãozinho. Isso era coisa dos filósofos, e ele determinou todas as coisas, e eles chamavam a esse Deus superior de tudo, que tem uma palavra que sujeita todas as coisas, que criou todas as coisas, eles chamavam isso de Logos. E por isso que parece que João escolheu essa palavra. Vocês esperavam o Logos? Era um devaneio, mas não é bem um devaneio, não. Há um Deus assim mesmo. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele ficou aqui falando. E não falava no palanque, não. Ele falava às pessoas num andar diário, público, comum, simples, sentando até na mesa com publicanos e pecadores. Isso
tornava Jesus vulnerável às críticas, né? Ai, sentando lá com os publicanos, meu. Tem prostituta lá. Jesus não estava nem aí, ele era o Logos, e ele estava falando a quem ouvia. Tremendo, não, irmãos? O nosso Deus é incrível, não é? Então, certamente, Jesus é o mestre, ele é o Logos, e nesse sentido dele ser o mestre, eu tenho que prestar atenção em tudo que ele falou, em tudo. Precisamos guardar cada palavra de Jesus. Pega o Sermão do Monte, item por item, pega cada discurso, cada ensino, não só as coisas que ele ensinava, cada ação dele, cada atitude, tudo ensina, ele é o mestre, e nesse sentido ele tem que se tornar o nosso Senhor. Não é o que eu penso, vai no mestre. O que é? Irmão, eu penso que, se você não sabe nada, então você diz isso. Mas o mais adequado é você dizer, irmão, consulta o Senhor. Isso aqui está aqui no Evangelho de Mateus, também está no de Marcos e de Lucas. Olha o que Jesus disse, obedece isso, se sujeita a isso, se submete a isso. Então, quando eu digo Jesus é o Senhor, isso tem muito a ver com o seu papel de mestre. Obedeça a palavra dele. Não transgrida em nada, se transgredir, se arrepende e pede transformação. Então, quando falamos no senhorio de Cristo, é claro que isso abarca um governo do universo, mas particularmente a nós discípulos, é nós atendermos ao mestre, as suas palavras e as suas ações. O mestre ensinava por palavras e ensinava por conduta, por maneira de ser e agir. Então nós temos que nos submeter à maneira. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmão, se eu não sou manso, tem que me corrigir. Se eu não sou humilde, não tem nem conversa, não tem nem justificativa. Tenho que me corrigir. Se ele disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou, eu tenho que me corrigir. É claro, o diabo tenta e coloca situações, e ali é um momento de tentação, eu tenho que clamar ao Senhor, mas eu ficar confortável nessa ideia de ficar tendo pensamentos, irmãos, a mente não é mais um território livre, não. O Espírito Santo está olhando lá dentro dizendo, filho, para de pensar isso. E hoje os crentes estão viciados até em pornografia, não é um problema presente isso? O diabo é terrível em costurar suas maldades na mente humana. Tem crente fissurado em filme de terror, depois quer dormir bem, depois quer ter paz. É outro vício também. Que vício é esse? Todos nós somos tentados nessas coisas, mas o mestre já botou a regra. Então ele é o Senhor, ele manda, eu tenho que obedecer. Agora vamos falar aqui no senhorio do Espírito. Vamos continuar. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, nós nos deparamos com coisas horríveis, como essas duas que eu citei. São muitos os casos de crentes e até pastores viciados em pornografia. Amados, isso não é só uma questão de vício. Há um poder demoníaco nessa questão, agindo, como diz lá Pedro, como um leão ao nosso derredor, querendo nos devorar. Mas o mestre disse, não. Aí você fala, mas tudo bem, Senhor. Não, mas não como? Eu luto contra isso. Tem gente que tem problemas para largar o cigarro. Tem gente que tem problemas, esse já é um problema mais comum. Nós temos problema com fofoca, irmãos. É um vício terrível falar da vida dos outros. Parece que não vamos falar da vida de ninguém. Parece que acabaram os assuntos. É terrível. Esse pega, acho que... Eu não ouso dizer que eu me escapo desse grupo. Eu sempre tenho que estar vigiando nisso. E às vezes, no meio da conversa, o senhor fala, para, filho.
Você está falando da vida dos outros. Então são muitos os vícios. E como é que eu me livro disso? Aí vem o ministério do Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus é o mestre e diz o que pode e o que não pode. Mas em seguida ele derrama o Espírito. Eu sei que vocês não vão cumprir nada. Vocês são que nem o povo de Israel. Desce do morro, do monte, já com a lei quebrada. Mas eu vou dar vida para vocês. Eu vou pôr em vocês o meu Espírito. Aquelas promessas ricas lá de Ezequiel, né? E de Jeremias também. Porei em vós o meu Espírito e vocês vão guardar a minha lei. Vai guardar a lei por quê? Porque pôs o Espírito. São promessas que já chegaram para nós. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E agora eu encerro. Quer dizer, é o último tema. Eu vou citar outros versículos em seguida, tá? E todos nós, essa liberdade, como é que opera essa liberdade do Espírito Santo? O Mestre, Jesus, o Senhor, Mestre, falou, eu tenho que obedecer e eu tenho que me corrigir nisso. Mas eu não encontro forças em mim mesmo, eu estou viciado nisso. Não quero, mas eu faço. Aquele drama de Romanos 7, o bem que eu quero eu não faço. O mal que eu detesto é o que acabo fazendo. Miserável homem que sou. Agora vem o ministério do Espírito. Todos nós, com o rosto desvendado, não mais como os judeus, ainda viciados na primeira aliança, não avançaram para a nova aliança, contemplando como por espelho. A palavra contemplando aqui fala tanto de refletir, como de contemplar, por espelho. Então, imagina, se eu estou olhando para o espelho, o que eu vejo no espelho? Eu mesmo, não é? Se eu, como um espelho, estou olhando para Cristo, o que as pessoas vão ver em mim? Cristo, não é? Eu sou um espelho de Cristo. Se eu olho para Cristo, as pessoas olham para mim, vão ver o que é refletido em mim? Cristo. E nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amados, como é que nós praticamos isso? Eu vou voltar, lá em Mateus 6,6. Quando orardes, entra no teu quarto, tranca a porta. Irmão, se tem uma única coisa que nós não podemos deixar de fazer, e se fizermos ela, como Jesus falou para Marta, Marta, você está aí distraída com tantas coisas, e pouca é necessária. E ele ainda especifica mais ainda, na verdade, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não será tirada. Ali o Paracleto era Cristo, hoje para nós aqui presente, o Paracleto é o Espírito. Jesus falou, essa parte não lhe será tirada, e eu estou falando do ministério do Espírito, que é permanente. Entra no teu quarto, tranca a porta, isso envolve fé. Nós não vamos entrar nesse assunto da fé, que é um assunto vasto também, mas intuitivamente nós sabemos o que é fé. Creia, entra no teu quarto, reserva um tempo exclusivo e um lugar exclusivo. A palavra lá, quarto, entra no teu quarto, a palavra lá, se os irmãos procurarem um dicionário de grego, não é um quarto qualquer. É uma coisa assim, não é propriamente o quarto que nós temos por dormitório. Isso nas grandes casas, né, das famílias ricas, dos judeus. Pobres, se tiver um quarto, está bom demais. Então ele não está falando da casa de pobre, ele está falando da casa dos mais abastados. Então aquelas casas das famílias mais abastadas naquela época, as casas tinham um quarto que funcionava como uma despensa, não como nós temos hoje, mas era um quarto das riquezas da casa.
Lá tinham mantimentos e tinham riquezas, e tinha alguma coisa de tesouro. Era também chamado de um quarto secreto, era um quarto fechado. Também era um quarto, aquele quarto também era chamado de um quarto de descanso. Às vezes nas grandes casas ficavam de maneira geral abaixo do piso da casa. Não sei se a casa era colocada sobre esse compartimento, mas é a isso que eles se referem. Era um lugar de tesouro, era um lugar de despensa, era um lugar de guardar mantimentos, era um lugar de provisão. Em outras palavras, o mordomo da casa, porque as casas antigas, ricas, né? Tinham mordomos, era lá que o mordomo ia. E ali também era um lugar de estar do dono da casa. É um quarto especial, irmãos. É difícil, você pega os dicionários, eles dizem todas essas coisas. O que para mim cai muito bem. O Espírito Santo para nós, irmãos, é esse quarto. É o quarto das riquezas, é o quarto da provisão, é o quarto do descanso. Entra lá, tranca a porta. Pode ser o quartinho, o dormitório mesmo. Quando a gente era novo, que a casa era dos pais, a gente não tinha... Os pais até perseguiam alguns de nós e tal, e não tinha um lugar calmo para ler a Bíblia. A dica era, entra no banheiro. Meia hora de banheiro você deve ter direito, né? Então entra lá, lá ninguém vai te incomodar. Mas é um lugar recluso. Pode ser fora de casa também, vai andar para o mato, ou vai fazer caminhada, dedica um tempo ao Senhor. Eu já faço as duas coisas, eu oro quando caminho e oro também no meu escritorinho lá. E ali a gente é enchido. Mas na verdade a questão não é o local físico, mas é um local para eu não ser perturbado, pelo menos por um pequeno tempo. E ali, o meu lugar de fato é o envolver do Espírito Santo, é aquele tabernacular que nós vimos ontem lá, que Paulo falou, para que sobre mim faça tabernáculo o poder de Cristo. Então, esse texto termina assim: o ministério do Espírito ocorre principalmente ali. Se ali eu me encho, dali eu saio cheio. E no dia seguinte eu volto para me encher de novo. E nisso acaba sendo semelhante ao encher de Moisés na presença do Senhor. O nosso encher, o Espírito nunca vai embora, mas o meu encher sempre esvazia, não é assim, irmãos? Então eu tenho que voltar para me encher, mas graças a Deus nunca tem crise nesse posto de combustível. Ele sempre está ali e é gratuito, não é no preço da gasolina. É gratuito, eu vou lá e ele me enche, e ele me abastece. Então, amados, ali o Espírito Santo tem a oportunidade de operar em nós essa coisa estrondosamente maravilhosa que é transformação. Não importa como eu sou, não importa qual é o meu temperamento, não importa qual é a minha história familiar, não importa quais são meus traumas do passado, ali tudo é transformado, de glória em glória, e o Senhor vai me enchendo com a sua glória. Isso é um trabalho do Senhor, o Espírito. Então, amados, Hebreus, não precisam abrir lá não. Quando Paulo diz ali no final de Hebreus 4, que Israel não entrou no descanso, porque a palavra dita não foi acompanhada por fé. Aí ele começa a falar do descanso. Aí como é que ele conclui isso? Dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Quando é que a palavra se torna assim, principalmente? É sempre que eu estou diante do ministrar do Espírito. Pode ser num momento coletivo desse, pode ser nas reuniões da igreja local, e pode ser principalmente lá no quarto, irmãos. O Espírito Santo, aquele que redigiu a palavra, aquele que guiou homens, ele mesmo está ali para inscrever no nosso coração a verdade. E ali os pensamentos se discernem, os propósitos do coração se discernem. O Senhor fala, não filho, você está errado, você tem que parar, não é assim.
A gente se defende tanto, né? A gente se justifica tanto, né? A gente sempre está certo, mas quando você vai lá, o Espírito Santo fala, não, não é assim. Muitas vezes eu estou me achando injustiçado, vou lá pedir consolo, o Senhor fala, filho, vou te consolar. Você está errado. Senhor, você está errado. Você está errado, você ainda é muito bruto. Eu estou falando do que ele fala para mim, tá? Está te faltando a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo, mas o que eu estou fazendo está certo, né, Senhor? Mas te falta mansidão, te falta humildade, não foi assim que o Mestre agiu. O Espírito Santo nos corrige assim. Ali você coloca a sua fraqueza, ali você coloca as suas dúvidas, ali você coloca os seus medos, e você vai sendo transformado, quer dizer, mudado irreversivelmente, irmãos. Agora, para encerrar mesmo, então, Hebreus capítulo 4, ele fala que Israel fracassou em entrar no descanso. Ele diz, não vamos fracassar nós também. Aí ele fala, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E depois ele ainda prossegue dizendo, porque nós temos um sumo sacerdote. Puxa, isso é fantástico, irmãos. A revelação de Jesus como nosso sumo sacerdote no livro de Hebreus. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. É o que o Espírito Santo nos ministra ali, o Cristo tentado e vencedor. E ele vai nos fazendo vencedor como a Cristo. E por fim ele diz assim, ali o autor de Hebreus, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Onde é que está o trono da graça? Por um lado está no céu, né? Mas eu não vou no céu, mas o Espírito Santo vem a mim. Onde é que está o trono da graça? Na prática, para nós hoje. Para eu não ficar só na teologia, para eu ficar na prática. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, para ali alcançarmos graça e misericórdia e socorro, sempre que precisarmos ou em ocasião oportuna. Onde está o trono da graça? Está ali no Espírito Santo, irmãos. Ele é Deus. Eu ainda não fui para o céu, mas Ele traz o trono do céu para mim. Ali naquele quarto fechado, naquela caminhada reflexiva na presença do Senhor, naquele tempo de oração e leitura da palavra, eu estou diante do trono da graça. E aí se nós pularmos lá para Hebreus 10, depois de falar do Cristo Redentor, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ele diz, entremos, pois, irmãos. Não é isso, estou confundindo com 4. Acheguemo-nos, como que é mesmo? Puxa, abre lá, por favor. Entremos com intrepidez. Entremos com intrepidez. Está na hora de parar mesmo, está dando tilt. Quando coisa decorada começa a escapar, é porque é para parar. Vamos abrir lá e vamos encerrar com isso, irmão, porque vamos encerrar. Irmãos, é assim. Hebreus 10. Isso, vamos ler junto isso, irmãos. Vamos dar um grande finale, como falou Osiris hoje aqui. 19 e 20, 10, 19 e 20. Vamos ler até o 22. Vamos ler juntos. Vamos ficar de pé e vamos ler junto, irmãos? E eu encerro. Vamos ler junto. Eu vou ler na revista e atualizada, os irmãos vão acompanhando aí, né? Porque tem a questão de versão. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Onde é que a gente recebe essa purificação, irmãos? É lá dentro mesmo. Entra e lá você vai ser purificado. Num determinado momento da vida cristã, havia uma controvérsia entre os irmãos. Eu devo confessar pecados para entrar na presença de Deus, ou eu confesso o pecado na presença de Deus? Irmãos, é simples. O que eu faço fora da presença de Deus? Nada. Então tem aquela figura de Josué lá no livro de Zacarias, o sumo sacerdote, né? Ele está ali diante, na visão de Zacarias, o sumo sacerdote, eu disse que ia parar, né? O sumo sacerdote está ali diante do Senhor como? Com vestes sujas, não é isso? E o Senhor tira as vestes sujas aonde? Fora da presença? Não, na presença. Entra na presença. E onde é que está essa presença? É o Espírito Santo, irmãos. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido Pai, obrigado por tal bondade, por tal misericórdia, por tal graça, por tal glória que não desvanece. Confirma-nos, ó Deus, no mover e no encher do Espírito Santo. Que esse ministério vá sendo gravado em nossos corações de carne, produzindo em nós a transformação irreversível que nos conforma a sua própria imagem, para sermos como Ele é. Senhor, anima-nos permanentemente. Vivifica-nos, querido Espírito Santo. Leva-nos a Cristo. Vivifica-nos e guarde a nossa mente e coração na sua paz. Guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.